Mano, o que aconteceria se, ao invés do Optimus Prime, o Lockdown fosse atrás do Sentinel Prime? Exatamente, mano, uma briga de gigantes. Vamos ver o resultado. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Hoje eu vou colocar frente a frente dois dos nomes mais perigosos da saga Transformers do Michael Bay. O Lockdown, de A Era da Extinção, e o Sentinel Prime, de O Lado Oculto da Lua. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Lockdown é um dos antagonistas centrais de Transformers A Era da Extinção de 2014, e diferente de praticamente todo outro vilão da saga, ele não é um Decepticon nem um Autobot. É um caçador de recompensas independente, que já foi Decepticon no passado, mas abandonou a facção e virou mercenário, trabalhando para quem paga melhor. Como a gente vê no filme, ele é contratado pelos criadores para poder capturar o Optimus Prime vivo e eliminar qualquer Autobot que se recuse a entregar a localização dele. Para isso, ele começa a trabalhar em parceria com o agente da CIA, o Harold Attinger, um humano disposto a caçar Transformers em troca de acesso à tecnologia alienígena. Fisicamente, o Lockdown é bem menor que a maioria dos Primes, e segundo discussões técnicas da comunidade que compara escala entre os filmes, ele fica em torno de 6,7 metros de altura, num corpo bem ágil, tá, cara? Construído mais pra velocidade e precisão do que pra um porte mais físico. O modo veículo dele é um Lamborghini Aventador, um dos carros mais rápidos já usados pra representar um vilão na saga. Como a gente vê no filme, ele também mantém uma nave prisão equipada com camuflagem, cheia de celas e troféus de outros Transformers que já caçou. E ele mesmo diz no filme que ele nunca falhou no contrato. E diferente de vilões movidos por ideologia como o próprio Megatron, o Lockdown trata a guerra entre Autobots e Decepticons como irrelevante. Para ele é só uma oportunidade de negócio. Essa neutralidade fria é o que separa ele do resto do elenco de antagonistas da saga e explica porque ele não hesita em negociar com humanos, Decepticons ou qualquer outro grupo que pague bem. Já o Sentinel Prime aparece em Transformers 3, O Lado Oculto da Lua de 2011. Ele é o antigo líder dos Autobots, mentor do próprio Optimus Prime antes da guerra contra os Decepticons, e o responsável por criar os Pilares, que é uma tecnologia de portal capaz de transportar recursos e até o próprio planeta Cybertron através do espaço. Como a gente vê no filme, o Sentinel Prime trai os Autobots durante a trama. Ele estava convencido de que a guerra contra os Decepticons já estava perdida. Ele fecha um acordo secreto com o Megatron para tentar salvar o Cybertron, virando-se contra o próprio grupo que ele liderava. É esse acordo que leva à morte do Ironhide, um dos Autobots mais antigos da saga, e leva também à Batalha de Chicago, que é o confronto final do filme. Fisicamente, ele é escrito como ligeiramente mais alto que o próprio Optimus Prime, que mede cerca de 8,5 metros na maior parte da saga, o que coloca o Sentinel Prime como um dos Primes de maior porte físico já mostrados em tela, tá? O modo veículo dele é um caminhão de resgate contra incêndio da marca austríaca Rosenbauer. O Sentinel Prime é destacado dentro do filme como uma lenda, e segundo o próprio material de divulgação da época do lançamento, ele é tratado como um dos maiores heróis da longa guerra entre os Autobots e Decepticons antes da traição, o que torna a decisão dele de se voltar contra o próprio povo ainda mais significante dentro da trama. Cara, vamos começar as comparações. Falando em tamanho, a vantagem já pende claramente pro lado do Sentinel Prime. Como ele é ligeiramente acima dos 8,5 metros do próprio Optimus e o Lockdown fica na faixa dos 6,7 metros, a diferença de porte físico é bem visível em tela. E como a gente vê no filme de 2011, o Sentinel Prime segura o combate contra o Optimus Prime por boa parte da Batalha de Chicago, numa troca de golpes direta, cara, espada contra espada, o tipo de confronto onde envergadura e massa costumam sim pesar a favor de quem é maior, e onde o próprio filme mostra o Optimus Prime precisando de esforço real para conter os ataques. Só que o porte físico não é tudo também, né, cara? Como a gente viu em A Era da Extinção, o Lockdown consegue, em determinado momento de combate em Hong Kong, dominar o Optimus Prime. O próprio andamento da cena mostra o Lockdown derrubando o Optimus e cravando a espada do próprio Prime nele, mano, debochando da escolha dele de salvar o humano Cade Yeager, ao invés de continuar a luta com atenção total. Então, cara, apesar de menor, o Lockdown já provou em tela que consegue sim neutralizar um Prime em combate direto. Um feito que, pelo menos num primeiro momento, o próprio Sentinel Prime também não consegue sozinho, já que ele enfrenta o Optimus com a ajuda extra do Megatron ao lado durante boa parte do confronto em Chicago. E vale a gente registrar também, cara, que esse tipo de vantagem contra um Prime não é sorte isolada pro Lockdown, tá? O material sobre o personagem descreve as habilidades de combate dele como superiores às de muitos Decepticons e Autobots, o que ajuda a explicar porque ele consegue, mesmo sendo fisicamente menor, competir de igual para igual contra adversários muito maiores que ele.
Agora a gente indo pro lado da resistência, cara, o Sentinel Prime também tem números a favor. Além do porte físico maior que ele já tem, ele carrega um escudo grande o bastante para poder bloquear um míssil em pleno voo. Como a gente vê no filme, cara, um nível de blindagem defensiva que nenhum equipamento do Lockdown demonstra ter. E mesmo sendo derrotado no fim da Batalha de Chicago, o Sentinel Prime aguenta ser castigado pelo próprio Megatron em determinado momento de combate, e ainda segue de pé o suficiente para continuar lutando depois. O Lockdown, por outro lado, é descrito de forma consistente pelo material sobre o filme como um combatente com durabilidade sobre-humana, mas sem nenhum feito específico de resistir a um ataque do calibre de um míssil ou de uma arma pesada do Prime. A morte dele, aliás, reforça esse ponto, cara. O Optimus consegue atravessar ele com a própria espada e cortar ele ao meio num golpe único, já numa condição de desvantagem, o que não prova a fragilidade, mas também não sustenta o mesmo nível de blindagem que o Sentinel demonstra ter ao longo do filme dele. Mas também tem um detalhe, né, cara? Até o momento dessa morte, o Lockdown atravessa o filme inteiro sem sofrer nenhum dano visível relevante. Ele domina o Bumblebee com facilidade, resiste ao ataque conjunto do Cage e da família dele, e só é derrotado através de um golpe de oportunidade, não de desgaste acumulado em combate direto. Então, cara, a resistência dele nunca chega a ser testada de verdade contra uma arma de nível Prime, sabe? Cara, aqui é o ponto mais equilibrado de todos, tá? Porque os dois carregam armas com um nível de letalidade bem parecido, só que de naturezas bem diferentes. Por exemplo, o Lockdown, ele consegue transformar o rosto dele em canhão, capaz de virar um rifle meio que de sniper, sabe? Um canhão de laser ou um lançador de foguetes, dependendo da situação que ele tá. Além de um gancho elétrico que ele consegue transformar em uma das mãos e uma garra com arma de pulso eletromagnético na outra. E ele usa para poder desativar sistemas de outros Transformers antes de capturar eles ou eliminá-los. Já o Sentinel Prime carrega o canhão de ferrugem cósmica, né? A arma mais letal de toda essa comparação. Como a gente vê no filme, um disparo dessa arma faz o metal do alvo enferrujar e se desfazer progressivamente. E inclusive é essa arma mesmo que ele usa para matar o Ironhide em só 3 tiros, cara. E como a gente consegue ver, o próprio corpo dele se desintegra na tela diante dos outros Autobots. Além desse canhão, o Sentinel também luta com uma lâmina bipartida que pode se desdobrar num sabre único ou ser usada aberta como uma arma de 2 gumes. E o escudo que já mencionei no round anterior, tá, cara? Capaz de funcionar tanto em defesa quanto em ataque corpo a corpo. Comparando os dois, o arsenal do Lockdown é bem mais versátil, cara, pensando para imobilização e capturar sem necessariamente matar. Já o arsenal do Sentinel Prime é mais definitivo, sabe? A ferrugem cósmica não imobiliza, cara. Ela destrói de forma lenta e irreversível, sem chance real de reversão depois que o efeito começa. Se esse disparo específico acertar em cheio no Lockdown, dificilmente sobra alguma vantagem de velocidade ou precisão que resolva o problema depois. Cara, esse round aqui é onde o Lockdown realmente equilibra a balança. Como a gente vê no filme, ele não entra num combate sem vantagem, sabe? Ele estuda o alvo, usa a armadilha, prefere emboscada, confronto direto, e é descrito de forma consistente como alguém que nunca falhou num contrato. Isso antes dos eventos da Era da Extinção. A forma como ele lida com o Hatchet no início do filme, encurralando o Autobot antes de executar ele, depois de tentar arrancar a localização do Optimus dele, mostra exatamente esse padrão. O Lockdown não entra numa briga justa se puder evitar. Ele prefere garantir uma vantagem numérica ou de posição antes de qualquer confronto direto. O Sentinel Prime, por sua vez, né, também não é ingênuo em combate. Ele é descrito no próprio filme como um estrategista e inventor genial, responsável por criar uma tecnologia de portal avançada o bastante para mover um planeta inteiro, o que já mostra um nível de inteligência aplicada bem acima da média, mesmo entre os próprios Primes. Só que a experiência dele em combate direto dentro do filme aparece mais em confronto aberto do que em tática de emboscada. Ele briga de frente, cara, ele vai e usa a espada, usa o escudo em duelo e só atrai os próprios aliados através da manipulação política, não através de armadilha de combate direto contra um inimigo específico. Então, mano, se o confronto for direto, sabe, cara a cara, a experiência de duelo do Sentinel Prime pesa um pouco mais a favor dele. Mas se o Lockdown tiver qualquer chance de preparar o terreno antes, usando a própria nave, o EMP, ou um ataque de emboscada, a vantagem muda de lado bem rápido, tá? Então, se fosse colocar na ponta do lápis, o Lockdown tem a seu favor a versatilidade de armas, cara, a experiência como caçador que já lidou com alvos maiores e bem mais fortes, e um histórico real de conseguir vantagem contra um Prime em combate, mesmo que temporário, tá? O ponto fraco dele é justamente o porte físico. Ele é visivelmente menor e não tem, em nenhum momento do filme, uma demonstração de resistência a dano pesado equivalente à do próprio Sentinel. O Prime já tem a seu favor o tamanho, a arma mais letal dessa comparação inteira, um escudo capaz de parar até mísseis e a experiência de duelo como um antigo líder dos Autobots, formado numa guerra que já dura séculos antes mesmo do Optimus assumir o comando. O ponto
ponto fraco dele é a falta de versatilidade tática. Ele não usa emboscada, cara, não usa armadilha, ele luta sempre de frente, o que deixa uma brecha real para alguém como o Lockdown, cujo estilo inteiro de combate é evitar exatamente esse tipo de confronto direto e honesto. Então, como seria esse confronto na prática? Considerando o perfil dos dois, o mais provável é que o Lockdown nunca aceitasse um combate direto e aberto contra o Sentinel Prime. Cara, não é o estilo dele. Ele estudaria o alvo primeiro, provavelmente rastreando o Sentinel a partir da própria nave dele, esperando o momento de vulnerabilidade do jeito que ele fez com o próprio Ratchet, aproximação silenciosa, avaliação de rota de fuga e só então o primeiro movimento. O problema é que o Sentinel Prime, diferente de um Autobot comum como o próprio Ratchet, tem uma arma que funciona bem à distância. O canhão de ferrugem cósmica não exige contato corpo a corpo. Se o Lockdown tentasse se aproximar em silêncio para usar o gancho ou o MP dele, ainda estaria dentro do alcance do disparo do canhão, e um único acerto de ferrugem cósmica já seria suficiente para comprometer boa parte da mobilidade dele, mesmo sem matar na hora, dado o efeito progressivo que a arma tem, do jeito que a gente vê acontecer com o Ironhide ao longo de 3 disparos. Por um outro lado, se o Lockdown conseguisse desativar o Sentinel com um pulso eletromagnético antes dele reagir, usando por exemplo o próprio gancho elétrico para criar uma abertura, ou disparando o EMP de uma distância seguindo o padrão que ele já usa contra os outros alvos, sem o canhão dele funcionando, o combate viraria queda de braço entre a espada bipartida do Sentinel e o canhão de rosto que o Lockdown tem. Já ficaria um pouco mais igual a luta, sabe? Mas ainda favorável ao maior porte físico do Sentinel, que continuaria contando com um escudo para se defender mesmo sem a arma principal. Existe ainda um terceiro cenário, cara, talvez o mais realista. O Lockdown testando o terreno com um primeiro ataque à distância, usando o canhão de rosto para medir a reação do Sentinel antes de se comprometer com uma aproximação. Esse tipo de primeiro contato cauteloso é exatamente o padrão de comportamento que ele demonstra ao longo de A Era da Extinção, nunca revelando a intenção completa até ter certeza da vantagem. Então assim, mano, juntando tudo, o Lockdown vence a estratégia e empata no arsenal geral, mas perde em porte físico, resistência e principalmente na letalidade específica da arma principal do adversário. A ferrugem cósmica é sozinha, cara, a variável que mais pesa nessa conta. É uma arma que já matou um Autobot veterano em 3 tiros, sem precisar de combate corpo a corpo para poder funcionar. Justamente o tipo de situação que anularia a vantagem tática do Lockdown antes dele conseguir se aproximar o suficiente para usar o próprio arsenal. Por isso, considerando só o que os dois filmes realmente mostram, o resultado mais coerente é que o Sentinel Prime vença, cara, mas com muita dificuldade. Contra qualquer outro Autobot comum, o resultado sairia mais rápido, né? Como a própria cena com o Ironhide demonstra. Contra o Lockdown, especificamente com a experiência que ele tem em lidar com adversários maiores e pela capacidade real de neutralizar sistemas antes de um combate decisivo, a luta demoraria mais e o Sentinel provavelmente sairia com dano visível. Mas o canhão de ferrugem cósmica seria no fim a arma que decide tudo, precisando só de um único disparo certeiro para poder virar o jogo de forma irreversível. O mundo é nosso agora! Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau!